A Páscoa, no Antigo Testamento, tem a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus que libertou o povo de Israel. É a festa que traz à memória a passagem de Deus no Egito para a libertação do povo. Israel precisou passar o sangue do cordeiro em suas portas para protegê-los da passagem do Senhor. E em Êxodos capítulo 12, versículo 22 nos diz: Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando, porém, vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, celebra a Páscoa conforme relata o livro de Josué, capítulo 5, versículo 10 a 12. O modo como a Páscoa é comemorada hoje não tem origem bíblica. Para nós, os cristãos, a Páscoa, conforme é comemorada, tem o significado da ressurreição de Jesus, ressurreição para a vida plena, para a vida eterna, para uma nova vida em Deus. A Páscoa, no Novo Testamento, é a passagem da morte para a vida. É a ressurreição de Jesus de Nazaré, que havia sido morto na cruz. A prisão de Jesus e a sua posterior morte ocorreram justamente na época da celebração da Páscoa dos judeus. Em Mateus capítulo 26, versículo 17 diz: No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e lhes perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Em Marcos capítulo 14, versículo 12, faz a mesma referência. A palavra Páscoa significa a vítima do sacrifício, isto é, o Cordeiro Pascal. Em Êxodo capítulo 12, versículo 21, diz: Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai os cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. A atual comemoração da Páscoa possui outros elementos que foram acrescentados posteriormente, alguns até mesmo de origem pagã. Atualmente, a celebração da Páscoa inclui emblemas de coelhos, cestos cheios de ovos e elementos que não fazem parte da Páscoa original. O coelho representa a fertilidade que foi herdado de celebrações pagãs relacionadas com a deusa Astarte, deusa fenícia da fertilidade. Astarte tinha como símbolos o ovo e o coelho. Mais tarde, os cristãos adotaram o coelho como símbolo da Páscoa. A estátua de Astarte apresenta-se com um ovo na mão e um coelho do lado. Os rituais eram de orgias e depravações, e a crença era que Astarte seria esposa de Baal. O hábito de dar ovos de verdade vem das tradições pagãs que trocavam ovos pintados com motivos da natureza.
Os chineses também tinham o hábito de dar ovos de presente e, para colori-los, eles cozinhavam os ovos com beterraba. Os presentes com ovos foram mudando. Na Inglaterra, o rei Eduardo costumava presentear a realeza com ovos banhados em ouro. Os ovos foram tomando formas diferentes. Os confeiteiros franceses tiveram a ideia de fazer ovos de galinha, tirando clara e gema do interior, e eram preenchidos com chocolate, sendo pintados por fora. Em 1819, foi criada a primeira fábrica de chocolates e os ovos começaram a ser fabricados em diversos tamanhos. A origem da Páscoa não deixa dúvidas de que a Igreja, nos dias primitivos, adotaram velhos costumes pagãos e lhes deu um significado cristão. A Bíblia nos ensina que não devemos seguir tradições ou costumes aqui que desagradam a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 18 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários viventes de Deus, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Assim, fica claro que a comemoração da Páscoa moderna tem origem pagã e que devemos tomar posição que agradem a Deus. Amém? Eu sou Carlos Calmar e que nós possamos todos os dias em nossas orações agradecer a Deus pelo seu grande amor, de ter enviado Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício nos deu vida plena, uma nova vida em Deus, que é motivo de uma comemoração diária. Que as bênçãos de Deus sejam com todos, hoje, amanhã e sempre, assim seja.